Agora está gravando. Senhores, sejam muito bem-vindos à Liga dos Treinadores. Essa é a nossa primeira turma, a turma de Snatch. Quem não gosta de Snatch é um maluco. E nessa nossa primeira aula, a gente vai trabalhar sobre o ombro. A ideia dessa aula é construir um pouco mais de base para você, treinador, conseguir entender um pouco melhor o que se passa, o que o aluno está passando, e como você pode manejar e guiar ele. Então, a gente vai abordar alguns pontos nessa aula. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do ombro, vai revisar um pouco as funções básicas, a função da escápula, o que ela tem que fazer, por que a escápula é tão importante na mecânica do ombro, qual que é a função dela. Depois a gente vai falar também um pouquinho do clássico manguito rotador, para você conseguir relembrar esses músculos, né, o que eles fazem, por que eles são tão importantes, acontece tanta coisa com eles. Qual que é a diferença? Existem algumas diferenças entre tipos de lesão, uma lesão de tipo compressão, uma lesão do tipo de tração, então que a gente diferencia essas duas. E aí depois a gente vai trabalhar quais são as principais lesões e como guiar esse aluno durante essa fase, fechou? Então a gente vai abordar esse tema nessa aula de hoje. Então vamos lá. Antes de começar, a gente vai falar primeiro da anatomia, que aqui, se eu não souber a anatomia, se estudar, o tio João vai mexer nas coisas, sabe? Então, a gente falar sobre tudo, a gente precisa entender um pouco sobre a anatomia. Então, o teu ombro, ele é formado, né, teu ombro ele é formado de basicamente 3 ossos. Então, o ombro é formado de 3 ossos. Tá? E tem o principal, que é o húmero, e é o osso, obviamente, do braço, do lado, tá? E tem a escápula, e tu tem a clavícula. A clavícula, inclusive, a gente atende, usa ela, né, muito pouco, tal, a gente trabalha muito pouco com ela de uma maneira muito direta, mas ela está totalmente envolvida e ligada na mecânica do teu ombro. Se a tua escápula, se a tua clavícula, por exemplo, não mexe direito, ela tem um movimento ridiculamente pequeno, mas se ela não mexe direito, não movimenta direito, a mecânica do teu ombro também fica judiada. E a clavícula aqui, ela tem o único ponto que a gente consegue ter muito claro o problema dela, que é quando o cara tem aquele bar muscle up que entra um braço antes do outro, né? O asa de franguinho lá. Porque daí aqui, naquele movimento específico, é a maior causa de lesões de fratura e de luxação acrômio clavicular. Tá? Então, aqui do acrômio, em cima, né, na pontinha óssea do acrômio clavicular. Então, se a gente for falar do número, o húmero é a parte do osso do braço onde os músculos se inserem. Então, a maioria dos músculos do manguito, praticamente todos eles se inserem no húmero. Tá? Então, todos eles se inserem no húmero. E a escápula é o ponto de base do teu ombro. Esses dois aqui, eles formam a articulação escapulohumeral ou glenohumeral. Tá? Que é a articulação do ombro propriamente dita. Aqui eu tenho a articulação acrômio, então eu tenho essas duas grandes articulações que elas envolvem. Só que a escápula, ela também tem um jogo, tá? Porque ela é uma articulação, ela possui uma articulação falsa, né? O complexo articular do ombro, compõe esses 3 ossos aqui, ele possui também uma articulação falsa. O que é uma articulação falsa? Uma articulação falsa é uma articulação onde a articulação do osso, ela não está ligada diretamente com outro osso. Então, a tua escápula, ela tem uma ligação com o teu gradil costal, com as tuas costelas. E ela faz uma articulação falsa, que é a escápula, a articulação escapulotorácica. E essa articulação,
Tá? Essa articulação aqui, ela é importantíssima para a gente. O que acontece? A escápula, o ombro, na verdade, ele é, de todas as articulações do corpo humano, é a articulação com maior probabilidade de luxação. Ela é feita, basicamente, de uma maneira muito rasa, e ela é feita para luxar. Então, a tua escápula tem mais ou menos esse desenho, o teu ombro, né? Vai ter mais ou menos esse desenho assim, ó. Então, a gente vai ter a tua escápula, mais ou menos esse fluxinho assim. Então, aqui tu tem, ó, então aqui tu tem o bordo lateral, aqui tem a parte superior, e aqui, ó, vai entrar no teu úmero. Então, ela fica. E essa fossa aqui ela é muito rasa. O fato de ela ser muito rasa é também o que permite que ela tenha muita amplitude. Quanto maior a amplitude, obviamente, mais rasa ela tem que ser para se movimentar. E para manter isso aqui tudo ligado, ela tem muitos ligamentos, muitos tendões, muitas estruturas que tentam manter isso aqui, ó, muito fechado, né? Para garantir que você, a hora que movimenta, não saia do lugar. O fato de a tua escápula ser toda assim, ela depender, o teu ombro ser todo assim, ele depender muito dessa questão de amplitude, de ter muita amplitude, né, de movimentar muito, a escápula tem uma função fundamental nessa hora. O que acontece? Quando, quando você fala de função de escápula, e a gente traz essa questão da escápula, ela não ter uma articulação fixa, a tua escápula ela se move por todo o teu grande costal. E o fato de ela se mover, ela se movimentar de uma maneira muito lisa, ela ficar ali de uma maneira muito lisa, tá? Ela depende de vários músculos. Então, a tua escápula, a gente viu ali, ela tem esse formato assim, de triângulo, e esse gigante. Vocês vão perceber a minha habilidade absurda de desenho. Então, olha só. Então, aqui é a parte lateral da escápula, né? Aqui era o bordo medial, aqui, viu? Bordo medial. Então, olha só. Então, aqui, de novo, a gente tem o bordo medial, tá? Medial, aqui é a parte lateral da escápula. Aqui a gente tem o ângulo inferior, aqui a gente tem o ângulo superior. Aqui, assim, a gente vai ter a espinha da escápula, né? Que é o que define a escápula. Então, a tua escápula, ela depende de muito músculo, para poder estabilizar ela. E aqui, assim, a gente vai ter uma troca. É muito importante depois para a gente. Então, essa aqui, basicamente, é a tua escápula, tá? Então, o que acontece? Aqui, nesse ponto, a gente tem, nessa região, puxando esse bordo para frente, colando essa escápula dentro da tua costela e puxando ela para frente, trabalhando esse movimento de empurrada, a gente tem aqui o músculo serrátil. Já nessa parte inferior dela, todo esse bordo medial dela, né, então essa parte que é virada para o meio do corpo, a gente tem músculos do romboide, que se inserem aqui, romboide maior, romboide menor e trapézio inferior. Então, o romboide vai tracionar essa escápula nesse sentido para dentro, o serrátil empurra ela para frente, e o trapézio inferior traciona essa ponta de baixo para cima. Então, a gente tem aqui os romboides, e aqui o trapézio inferior. Puxando esse ângulo superior aqui para cima, a gente tem o elevador de escápula. E aqui em cima, ó, puxando por cima deles, pressionando toda essa questão do abdômen, toda essa região aqui, aí a gente vai ter o trapézio superior. Então, aqui, vou botar aqui, ó. A gente bota assim, ó. Esse aqui ele puxa para cima, e aqui, ó,
puxando mais para o meio, a gente vai ter o trapézio superior. E por que é importante, né, a gente entender isso aqui? Porque toda essa mecânica da escápula, ela vai interferir diretamente. Então, olha só, se o aluno ele trabalha, a grande maioria esmagadora, né, trabalha em um trabalho que não exige, por exemplo, muito movimento braço, né? A maioria trabalha sentado, o tempo todo aqui nessa posição. Então, quando eu estou com esse ombro voltado para frente, eu estou nessa posição, a tendência é que eu tenha um aumento da atividade do trapézio inferior, do trapézio superior. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de agonista e antagonista, né? Então, se eu tenho um músculo agonista, que é o que faz o movimento, eu tenho que ter um músculo antagonista, que é o que impede ou que relaxa para esse movimento acontecer. O contrário. Seria mais ou menos bíceps, uma flexão de cotovelo e o bíceps, que contrai. Ele é o cara agonista para a flexão de cotovelo e o tríceps é o antagonista, um músculo contrário. Então, se eu tenho um trapézio superior, que é o que a galera tem muito, aquele ombro assim, ó, o tempo todo tenso, travado, eu tenho o trapézio superior ativaço, o elevador de escápula ativaço, esses caras aqui de baixo, eles têm que estar o tempo todo cedendo. Então, essa galera aqui, ó, ela é muito fraca. Então, essa galera acaba sendo muito fraca e essa galera aqui em cima acaba sendo muito forte. O fato do cara ficar o dia inteiro sentado faz com que os romboides também fiquem fracos. E esse serrátil aqui, ele acaba não sendo tão usado. Então, a tua escápula, ela meio que perde essa capacidade. Pensa que esse meio de costas aqui, ó, ele fica vago. É como se a musculatura não fosse acontecer. Então, o cara tem um aumento, né, um aumento da atividade do trapézio superior e de elevador de escápula. Isso aqui, quando esses caras aqui estão muito ativos, o resto tem que acabar cedendo. E aí, essa discrepância, essa falta de capacidade, essa falta de controle muscular, ela gera um termo que talvez você já tenha ouvido de algum médico, de algum fisioterapeuta, você já tenha lido, que é a e agora, como escreve? Já não sei mais. Entendeu? Acho que é C, sei lá. Se não for, me manda aí no chat para eu mostrar. Simetria. Está muito errado, né? Ah, é a falta de controle escapular. Tá? Mas é a discinesia escapular. A discinesia escapular é a capacidade ou a falta de coordenação dos músculos da escápula. Então, esses caras aqui, eles não conseguem trabalhar de uma maneira sincronizada. E como eu te falei, a tua escápula, então, ela tem o acrômio, tá? E essa pontinha, se você apalpar agora, se você botar a mão no teu ombro aí, e você apalpar o teu ombro, então, ó, bota a mão no teu ombro aí, ó, e vem apalpando assim. Tá aqui no pescoço, vem descendo, chega aqui na ponta, vai achar uma pontinha óssea, vem aqui, ó. Aperta essa pontinha óssea. Essa pontinha óssea se chama acrômio. Inclusive, por isso o nome da articulação é acrômio clavicular. Então, onde, se tu continuar palpando aqui para frente, ó, vai sentir que tu vem para a clavícula. Então, ó, clavícula, tu vai chegar lá no final, tu vai encontrar o acrômio. O acrômio é um ponto de inserção de músculo, como eu falei, tá? Então, no trapézio, só que ele também fica aqui, ó, nesse espaço, tá? E ele gera um espaço chamado espaço subacromial. É isso aqui, ó. É esse espaço, tá? E aí o que acontece? Fica essa pontinha óssea aqui, ó, infernal, ela fica aqui, ó. Tá? Esse espaço é o espaço subacromial. Fica essa pontinha óssea aqui, ó. Quando o caboclo vai erguer o braço, tá? Quando ele vai erguer o braço, tu percebe que esse braço, quando ele sobe para cá, ó, ele vai se aproximando dessa pontinha óssea aqui, ó. Chegando aqui.
Então, o que acontece? A tua escápula, ela precisa se movimentar nesse sentido aqui, ó. Então, conforme tu vai levantando o braço, a tua escápula vai mexendo junto. Isso se chama ritmo escapular. Escapular. Se essa musculatura aqui, ela não trabalha de uma maneira eficiente, ou o teu aluno ele não tem a capacidade de contrair, ou de estabilizar, ou de recrutar esses músculos de uma maneira eficiente, surge esse problema que é a discinesia escapular. Essa descoordenação, essa falta de coordenação dos músculos da escápula. E aí, toda vez que ele vai elevar o braço, tá? Ele acaba diminuindo esse espaço aqui, ó. Espaço subacromial. Só que, quem é que passa ali embaixo? Quem que passa ali embaixo? Os músculos do manguito rotador. Tá? Então, assim, tu tem 4 músculos do manguito rotador. Isso aí eu vou chovendo molhado, eu tenho certeza absoluta que vocês já são carecas de saber. São os 4 músculos do manguito. São 4 músculos. Tá? Eu vou revisar aqui, mas chovendo mesmo no molhado, se vocês já sabem. Então, eu tenho músculos supra. Não. Ele tem esse nome porque ele fica acima do processo espinhoso, então, espinhal. Eu tenho o músculo infraespinhal. Cara, esses nomes aqui vão depender se tu estudou anatomia no Sobota, que é um livro de anatomia, se tu estudou em outro livro de anatomia, ele vai variar, tá? Os caras nunca têm um senso, mas a ideia é a mesma, tá? Então, tem o músculo supraespinhoso, o infraespinhal, tu tem o músculo subescapular. Então, o supraespinhal tem esse nome porque ele fica em cima do processo espinhoso, ele fica mais ou menos nessa região aqui, tá? O músculo infraespinhal, ele fica nessa região aqui. O músculo subescapular, ele fica quando tu olha de dentro. Então, se tu estivesse olhando a minha escápula, tá aqui, né? Então, você tem a parte de dentro da escápula, a parte de fora da escápula. Então, a parte que você vai palpar aqui, ó, é isso aqui, ó. É o peito da minha mão, tá? Então, a escápula seria mais ou menos assim, tá? Essa é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Aqui está o acrônio. Então, nessa região aqui, ó, vai passar o músculo subespinhoso. Nessa região de baixo aqui, a gente vai ter o músculo espinhoso. Nessa parte de dentro, a gente tem o músculo subescapular. E a gente tem, junto com esse espinhoso, também o terceiro músculo, ou o quarto músculo desse jogo, que é um músculo redondo. Lembra? Tá? Nós temos esses caras aqui, esses 4 caras. Esses 4 caras são os responsáveis. Então, olha só. O músculo supraespinhal, tá? Ele participa da elevação lateral. Elevação lateral. Ele entra a partir de um certo grau, eu não lembro agora de cabeça, ele entra a partir de um certo grau, mas ele participa dessa elevação. O músculo infra e o músculo redondo menor, eles fazem rotação externa. Tá? Externa. E rotação externa. E o músculo subescapular, ele faz rotação externa. Então, olha só, o dia a dia do teu aluno, tá? O dia a dia do teu aluno, ele cobra do teu aluno muitos movimentos nesse sentido de abertura. Então, ele vai pegar algo de trás e faz rotação externa. Ele vai ligar o carro, é rotação externa. Sabe, é muito movimento de rotação externa. Então, eu tenho um ganho de amplitude de rotação externa, na grande maioria das vezes, mas esse cara acaba não fazendo quase nada de rotação externa. Então, ele começa a desenvolver uma perda da amplitude, o que dentro da ciência a gente já chama de DIRD, ou déficit de rotação interna. E isso é um fator de risco para
dores no ombro. Ter uma redução, ou na verdade, ter uma diferença de amplitude entre o quanto o teu braço roda para fora e o quanto o teu braço roda para dentro, é um fator de risco. Uma forma de trabalhar, por exemplo, entre os dois braços, a capacidade de rotação externa é isso aqui, ó. Apoia o cotovelo na costela e tu vai pedir carona, mas tu não sabe para onde tu tá indo. Ó, apoia aqui, tira para fora. Se tu reparar, olha a capacidade, por exemplo, do braço direito gira em relação ao braço esquerdo. Isso mostra que eu tenho mais rotação externa do lado direito do que do lado esquerdo. Esses desequilíbrios de amplitude são fatores de risco. Vê, fatores de risco não necessariamente dizem que esse cara vai se lesionar, mas são fatores que aumentam as chances dessa lesão poder acontecer. E aí você começa a ver. Você pode fazer o Viper Stretch, eu fiz um vídeo, depois eu posso até mandar lá no grupo para vocês, tá? O vídeo onde eu falo para avaliar, para fazer o alongamento de ombro. Aquele exercício ele também serve como uma avaliação, tá? Onde eu faço uma rotação interna. Então, eu apoio meu braço direito no chão, então eu estou deitado no chão, e eu apoio a minha mão e eu vou tentar. Quanto maior for essa rotação externa comparado ao outro braço, né? Ou, na verdade, quanto maior for a rotação interna, melhor. E tu vai pegar alunos que têm pouca rotação interna. Então, eu tenho um músculo infraespinhoso e redondo menor encurtados, tá? Um músculo subescapular que não trabalha direito, e eu tenho esse subespinhal que está ali no meio do jogo. O problema é, como eu falei para ti, existe esse espaço subacromial. Todos os músculos do manguito, eles se inserem no úmero. E eles podem, dependendo do movimento, ficar presos aqui no meio. Tá? Eles ficam presos. Porque o tendão passa por aqui. E aí, quando ele pode ficar preso no meio, isso feito de uma maneira repetitiva, tá? Isso feito de uma maneira repetitiva, ele pode vir a causar alguma inflamação, ou alguma inflamação da bursa, por exemplo. Porque aqui de baixo a gente tem uma bursa, uma esponjinha, que garante que esse tendão, porque esse impacto ele vai acontecer, faz parte da natureza. Só que se ele é feito repetidamente, várias vezes, ele pode inflamar o tendão, ele pode inflamar a bursa, alguém não aguenta. Tá? Então a gente precisa melhorar a mecânica. Fora que quando eu consigo ter uma boa ação desses quatro músculos, tá? Eles juntos, eles fazem o quê? Eles aumentam a capacidade de prender a articulação. Eles aumentam a capacidade aqui, ó, desse espaço, disso aqui ficar mais firme. Tá? Então, quanto mais coatado, quanto mais juntinho ele tiver, melhor. E a gente tem essas questões aqui para poder, músculos, para poder estabilizar o ombro. Obviamente, existem mais músculos envolvidos no ombro, claro que tem. Se for falar, por exemplo, de elevação frontal, de elevação anterior, abdução, né? Mas o que importa para a gente não é essa especificidade, são esses quatro com manguito e a função de escápula. Então, precisa entender muito bem. Se tu entende esses quatro com manguito, quando o aluno trouxer, por exemplo, um exame de imagem, uma ressonância, trouxer um exame de imagem diferente, ele vai trazer para ti e ele vai aparecer. Tem tendinite subespinhoso, tem tendinite espinhoso, tem tendinite subescapular. Tem mais um músculo que entra nessa brincadeira, que ele não faz parte do manguito, mas ele também é importante, inflama muito, que é o cabo longo do bíceps, que também passa aqui na frente, tá? Ele também passa aqui na frente, e ele também pode ser pensado no processo. Mas, a grande maioria das vezes, ele também é por sobrecarga. Vou chegar nele depois, tá? Então, assim, a gente tem esses quatro músculos do manguito, e quando você recebe o laudo, o aluno traz para ti, ele fala, eu tenho uma tendinite de subespinhoso, ou eu tenho uma lesão, né, uma ruptura parcial, por exemplo, de infraespinhoso. O que isso quer dizer para ti? Né? Então, infraespinhoso, sabe que ele faz rotação externa. Sabe que ele faz rotação externa, tu já se liga que provavelmente ele vai ter dificuldade em posição de overhead, ele não vai conseguir estabilizar a barra direito, ele vai ter dificuldade para conseguir poder fazer, por exemplo, algumas posições da ginástica, porque não precisa cobrar essa posição de rotação externa. Se esse ombro dele já tem uma lesão, é ali que precisa investir. Então, é fundamental que tu entenda a função de cada músculo do manguito para ele poder te guiar de uma maneira quando tu receber um laudo ou ele te falar alguma coisa.
Faz sentido? E aí, quando a gente vai pensar começa a pensar nas lesões, então a gente já começou a entrar nas lesões, existe uma diferença absurda entre uma lesão que acontece no levantamento e uma lesão que acontece na ginástica. O que acontece? No levantamento, tá? Então vamos fazer o nosso atleta aqui, ó. Fazer esse patinete aqui. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Ó. Vou apertar baraço o. Então, ó, no levantamento, a carga tá aqui, ela tá fazendo força abaixo, no sentido de compressão, tá? Então, essa carga, ela tá comprimindo esse ombro. Quando esse atleta, ele está pendurado no rig, ele está lá fazendo seus pull-ups, se ele está lá fazendo os pull-ups dele, eu, olha assim, ainda bem que eu investi na fisioterapia, se eu fosse do desenho pela madrugada. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. Então, se ele está na ginástica, a carga desse exercício é ele, né? Então, é ele que está pesando para baixo. Então, o ombro, nesse caso, não tem que resistir a uma carga. O ombro tem que resistir à luxação. É como se ele tivesse preso o ombro o tempo todo querendo luxar. Então, todas as articulações dele estão em tração. Elas estão fazendo força para garantir que esse ombro não vai embora. Já nesse caso, já no levantamento, a carga está esmagando. Então, o aluno está empurrando. Eu mudo a dinâmica do movimento, certo? A probabilidade, tá? A probabilidade de pensamento é muito maior no levantamento do que na ginástica. Na grande maioria das vezes, na ginástica, a lesão que a gente tem é uma lesão por overuse. Overuse. Por que overuse? É uma lesão de uso de um músculo que está o tempo todo, por exemplo, muito pendurado, é um músculo que não consegue sustentar aquela sobrecarga e ele espana. Já no levantamento, é uma carga, normalmente aqui sim tem os pensamentos que a gente fala, né? Então, as compressões. Por que compressão? Porque a carga está espalhando ele. Então, você já deve ter visto algum aluno teu que ele fala para ti assim, ó, pô, eu sinto muita dor para fazer snatch, mas eu não sinto para ficar pendurado. Eu falo, que caceta é essa? É exatamente por isso, porque o estímulo desse músculo é diferente. Um dele está sendo comprimido e o cara não sabe usar essa musculatura para poder estabilizar esse ombro, criar uma base forte. Já nos momentos pendurados, esse ombro está sendo estirado. E aí esses músculos eles têm que fazer muita força por muito tempo e aí eles acabam inflamando. Então eu mudo a dinâmica do tipo de lesão conforme o local, né, ou como você está fazendo. Tá? E quais são as principais lesões, e aqui que a gente chega no nosso pico da aula. Quais são as principais lesões e o que mais acontece? Tá? Primeiro ponto. Qual que é a primeira? Top de linha. A número 1 nessa escala. Lesões de manguite. Manguite. Rotador. Lesões de manguite rotador. E dentro delas, você pode incluir qualquer uma das lesões de manguite. Tá? Qualquer uma delas. Qualquer músculo de manguite, na verdade. Então, aqui a gente pode ter inflamação, né? Tem limite no geral, tem no geral. Então, assim,
você vai ter tendinite de subespinhoso, você vai ter tendinite de subespinhoso, você vai ter tendinite de subescapular, que é mais raro, tá? Mais tem. Os mais comuns são tendinite superespinhoso, tá? E essas tendinites são normalmente associadas ao uso excessivo. E aí o que você tem que prestar atenção? Se aonde acontece essa dor, se ela é uma dor, ela é uma lesão que vem por causa do levantamento, ou se ela vem por causa da ginástica. Quando ela é por causa do levantamento, normalmente ela está associada ao uso excessivo do braço no movimento de turnover. Então, principalmente quando o cara vai fazer snatch, que normalmente é onde o cara sente. Quando ele está subindo a barra, ele vai fazer essa rotação, que a gente já aprendeu que esse movimento aqui é uma rotação externa. Imagina que se esse cara não consegue ter uma transferência de quadril eficiente, ele precisa, para completar a tarefa, sobrecarregar os rotadores. Porque a ideia do quadril é botar energia na barra, então tu sai com a barra do chão e começa a acelerar, começa a botar velocidade nessa barra. Essa barra ganha velocidade e agora esse peso que pesava 100 kg no chão, conforme a tua perna vai botando velocidade, vai tirando ela da inércia, ela não vai pesando mais 100 kg, agora vai estar pesando menos. Quando tu tem aquele contato violento do quadril, ele serve exatamente para botar mais velocidade na barra. E essa barra, ao invés de pesar 100, agora ela vai pesar uns 80, talvez menos. E aí, o resto que tu vai tirar é o que tu vai cair embaixo dela. Só que a grande maioria dos nossos alunos não consegue ou não tem habilidade porque, cara, a gente pratica muito pouco no squat snatch. Então, ele compensa o resto dessa subida no braço. E aí, tu está falando de pegar um músculo que é pequeno para sobrecarregar todo esse giro e ir lá para cima. Fora o fato de que, quando essa barra afasta do corpo, se ele faz aí a amplitude é ainda maior, porque na alavanca ainda é maior, e aí eu tenho que botar lá em cima. Então, o principal ponto quando a gente fala de levantamentos está relacionado, as tendências de manguito estão relacionadas à fase do turnover, a hora que ele vai fazer essa rotação. Se ele faz essa rotação de uma maneira ineficiente, aí a parada fica mais difícil para ele, e aí ele vai começar, se isso repetidamente, né, ele vai começar a sentir dor. Tá? Já na ginástica, essas tendências normalmente aparecem por sobrecarga. É aquele cara que não faz 2 pull-up restrito, 3 pull-up restrito, e aí, de repente, ele começa a querer fazer um pull-up sem elástico, ele começa a querer fazer um butterfly, e ele não consegue ter controle. Como ele não tem controle, ele acaba jogando essa sobrecarga de estabilidade para o manguito. E agora a gente volta lá para o começo, tá? A gente volta lá para o começo, onde a gente lembra da função da escápula. Quando esses caras aqui, ó, eles não trabalham direito, quando esses caras aqui não trabalham direito, essa escápula fica mal posicionada, eu diminuo o espaço aqui e eu começo a aumentar os pensamentos. Isso vale para as lesões de levantamento, isso vale para as lesões de ginástica. Então, esse aluno, quando ele não consegue ter um bom controle escapular, ele vai jogando essa sobrecarga para outras estruturas. Então, se a minha escápula, que é o ponto de fixação do meu ombro, não consegue estar estável, essa estabilidade ela vai ser gerada por outros grupos musculares. E aí aparece o manguito tentando, de qualquer jeito, garantir que esse ombro não luxe. Não consegue, e aí o ombro começa a doer. Tá? Esse raciocínio faz sentido para vocês? Se o raciocínio faz sentido, se fizer sentido, compartilha comigo. Então, primeiro a gente tem as lesões por lesões de manguito, rotador. Depois, a gente vem para as tendinites de cabeça longa, de cabo longo do bíceps. Tendinite de cabo longo bíceps. Relacionado diretamente com essa capacidade de força de puxada. Então, pensa que no nosso dia a dia, a gente tem muito hábito disso aqui, ó, puxar as pelos para dentro, né? Puxar para ti. E não usar músculos grandes, como, por exemplo, a dorsal, para realizar o movimento. E aí, quando a gente vai fazer o nosso primeiro pull-up, a gente vai dar uma puxada assim, ó. O que aumenta muito o evitamento de bíceps
e pouco de dorsal. O bíceps ele não consegue sustentar essa carga e aí ele acaba inflamando. Então, esse também é o segundo mais comum dentro dessas articulações, dentro dessas lesões de ombro. Tá? É importante a gente entender que o fenômeno do cabo longo do bíceps também pode ser pressionado, principalmente num levantamento, onde esse atleta ele faz aquele movimento de rotação interna muito agressivo. Porque o cabo longo do bíceps ele vem aqui pela frente, certo? Ele passa na frente do ombro e vem para a escápula. Se a hora que eu vou agachar, eu giro o meu ombro lá para frente, eu estico essa posição aqui. E aí isso pode gerar inflamação e acabar ligando gerador. Inflama, dói, o cara começa a ter dificuldade para botar isso na cabeça. Então essas daqui são as principais, as mais comuns no dia a dia, tá? No box que você encontrar. São as principais lesões de ombro e as mais comuns. E pode acontecer, obviamente, de tu pegar um cara que tem instabilidade, né? Instabilidade, e aí não é necessariamente uma lesão, tá? Mas é uma instabilidade lateral. Tá. Tá. Foi numeral. Essa instabilidade, ela vem diretamente ligada com a capacidade dos músculos do manguito, tá? De não conseguir estabilizar esse ombro, a fraqueza dessa musculatura de escápula. Normalmente, esse cara que tem instabilidade, ele também está associado diretamente com essa fraqueza, essa falta de controle de escápula, tá? E aí, para a gente chegar ao nosso final da aula, como que guia esse aluno dentro da aula? Então, vamos lá. O aluno chegou para ti com essa tendinite de manguito, essa tendinite de cabo longo. Isso o que tu faz para ele, né? Vai precisar criar caminhos para que ele possa seguir treinando sem necessariamente sentir dor. A tendência é que todo o processo inflamatório de uma pessoa saudável, tá? Ela dure de 7 a 14 dias. Então, todo o processo inflamatório ele tende a durar mais ou menos 7 a 14 dias. Se tu não fizer nada, se o teu aluno não fizer nada, por exemplo, para piorar o quadro dele, ou ele não ficar estimulando, né, a tendência é que essa dor passe 7 dias. 7 dias, 14 dias, principalmente se ele não ficar cutucando o tempo todo. Pensa que assim, mal comparando, seria como se ele ficasse toda vez arrancando a casquinha do machucado. Então, ele começa a cicatrizar, ele vai lá e arranca a casquinha. Isso é quando ele está começando a sentir dor e não faz nenhuma adaptação. Ele não te fala, não faz adaptação e ele continua forçando o mesmo em cima da dor. O tecido tenta cicatrizar, ele vai lá e tira a casquinha. O tecido tenta cicatrizar, ele vai tira a casquinha. E assim ele fica repetidamente. Isso faz com que esse músculo comece a perder força, porque ele começa a diminuir o volume tirado, a dor começa a causar uma inibição dessa musculatura e ele começa a perder força. Então, é importante que você crie um caminho para ele poder melhorar essa estrutura. Então, como é que você guia ele? Primeiro ponto, tira ele por 7 dias dos movimentos combinados que causam dor. Dos movimentos combinados ou dos movimentos no geral que causam dor. Tá? Por que isso? Para que ele consiga realmente cumprir o processo cicatricial até o final, consiga reduzir essa inflamação até o final. A partir do momento que essa dor diminuiu, ele começa a ter mais aceitabilidade nos exercícios. Porque às vezes você vai tentar passar um exercício de fortalecimento com um cara que está com dor, ele não consegue fazer porque está doendo. Então é importante que você espere esses 7 a 14 dias, espere essa dor passar, diminuir. Enquanto isso, ele precisa estar em movimento com todo o resto do corpo e não está doendo. Exatamente para que ele possa receber ter os benefícios que a atividade física e o exercício físico proporciona. Então, primeira coisa, primeiro ponto, 7 a 14 dias sem movimentos com dor. 7 a 14 dias sem movimentos com dor, tá? Beleza. Otávio, ele ficou, tá lá dentro desse tempo, o que eu faço agora? Segundo ponto, tá? Dentro desse processo, você precisa acolher esse cara, precisa entender, tá?
E, pô, você entende o que ele está passando, você sabe o que ele está sentindo, você compreende sobre a lesão dele. E aí, como é que tu vai fazer isso? Tu vai falar para ele, sabe? Sabe, da lesão dele, por mais que tu talvez não saiba, tu vai contar para ele, cara, eu sei, porque tu vai estudar. Vai atrás dele, vai perguntar para mim, vai mandar lá no Pergunta Física, ou tu vai atrás, ele tem forma de você poder estudar, vai procurar lá no Pergunta Física, vai mandar para ele. Então, tu vai acolher esse cara, precisa mostrar para ele que tu sabe, tá? Tu vai deixar claro para ele, olha, em até 14 dias, a tendência é que essa tua dor resolva. Se ela for uma dor aguda, tá? Se ela começou agora, né? Então, é uma dor aguda, então a dor aguda ela tem até 3 semanas. Então, se essa dor aguda ela começou agora, em 7, 14 dias, a tendência é que se você não fazer mais, ela vai melhorar. Então, você acolheu ele. Você mostrou para ele que você sabe. Agora, você vai criar um raciocínio para poder concluir. Então, vamos pegar um cara que tem uma tendinite, por exemplo, de surto espinhoso, que é o mais comum, tá? E a dor dele é principalmente no movimento em cima da cabeça, seja pendurado ou seja o snatch. Então, ele sente dor nos dois. Então, o que a gente faz? Então, ó, 7 a 14 dias sem pendurar. Beleza. Dentro desse processo, dentro desses 7 a 14 dias, tá? Dentro desses 7 a 14 dias, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, ele vai trabalhar somente movimentos. Então, ele troca snatch por clean, snatch, liga clean. Se ele não consegue pendurar, tá? Ele não consegue pendurar, ele vai fazer todas as puxadas na horizontal. Tá? Então, ele tem que puxar na horizontal. Lembrando que uma puxada vertical é de cima para baixo e o horizontal é da frente para trás. Tá? Então, se ele não pode pendurar, ele vai puxar na horizontal. Olha só. Ele vai puxar na horizontal. Tá? Essa puxada horizontal ele pode fazer em remada, na argola, em row. Mas tu pode passar para ele também Australian row, que é a remada inclinada na barra baixa. Tá? Tu pode colocar ele para fazer bent over row. Over row. E também é uma remada inclinado. Tá? Então, tu consegue ter essas 3 variações. E aí, tu consegue, cada dia, passar um movimento diferente para ele. Né? Tipo assim, hoje ele chegou, hoje a adaptação é X. Na próxima aula, vai perguntar o que a gente fez na outra aula. É o ideal que saiba, né? Se não souber, perguntar qual foi a adaptação que fez na outra aula. Eu fiz semana negócio. Então, beleza, hoje a gente vai fazer o plant overroll. E a gente muda. Tem que ter esse jogo para continuar mantendo esse cara ativo na atual. Tá? Beleza. Continuei, agora show. Passou os 7, 14 dias. Eu consegui manejar, ele pegou tudo por aqui, ótimo. O que a gente faz agora? Agora, na segunda etapa, tá? Que é a hora que ele está sem dor, o que você vai fazer? Você precisa agora deixar esses músculos se adaptarem. Então, ele volta a partir de 14 dias. A partir de 14 dias. O que ele vai fazer agora? A partir dos 14 dias, a maneira mais ideal que você tem é começar a expor ele aos movimentos. Então, isso quer dizer o quê? Que a partir de agora, ele vai fazer snatches, mas ele não vai fazer snatches complexos, ele vai fazer snatches focando, para descer. Ele vai praticar o movimento ou, dependendo da tolerância dele, a barrinha de 10 quilos. O pensamento que tu tem que ter nessa hora é que esse cara que está voltando para a lesão é como se ele fosse uma aula experimental que nunca tivesse feito snatch. Tu precisa reeducar ele. Então, cara, ele precisa voltar de uma maneira muito gradativa. Exatamente por quê?
Porque essa fase, depois de 14 dias, ele está sem dor, eu costumo dizer que ele está no mínimo. Ele tirou a dor, mas não resolveu o problema. A dor passou, mas o problema não está 100% resolvido. Os músculos que, por exemplo, formaram antes, eles ainda estão fracos. Então, agora eu preciso recondicionar esses músculos. Então, eu vou deixar ele na barra de 10, no máximo, vou progredindo, e aí a cada semana eu vou acompanhando com ele, e aí eu vou progredindo. Barra de 10, barra de 15, eu vou andando e progredindo com ele. Tá? Nas ginásticas eu começo a pendurar ele. Pendurar. Mas eu começo a pendurar com apoio. Apoio. Então eu posso trabalhar mão na barra, mas com os pés no chão, eu posso trabalhar com elástico e principalmente somente restritos. Somente restritos, somente na força, somente para poder desenvolver e estruturar esse ombro dele. Tá? E eu vou ficar aqui por mais 14 dias, pelo menos. Tá? Por mais 14 dias, pelo menos. Evoluindo agora, para daí sim, a partir de 28 dias, praticamente um mês, é a hora que você vai começar a expor ele a cargas mais altas. Então, a partir de 28 dias, a partir de 28 dias é a hora que vai conversar com ele e falar, agora é o momento de a gente começar a se expor em cargas mais altas ou começar a trabalhar com cargas mais altas. Pensa assim, o aluno experimental você jamais deixaria ou não deveria deixar ele produzir carga antes de saber executar o movimento. Então, as correções técnicas começam a acontecer nessa etapa aqui. Então, nessa fase aqui, é onde você vai aproveitar para construir a base de força. Então, aqui você constrói força, e aqui você trabalha a qualidade técnica dele. E a partir de 28 dias, ele a, começa a se expor, começa a progredir carga. E ele começa a trabalhar os pendurados com balanço. Então, pode usar o fitness agora. Isso, com balanço. É assim, ó. E aqui, em teoria, você já vai estar progredindo e esse cara já vai estar conseguindo andar de boa. Tá? É claro, isso aqui é um template básico para você poder se orientar, mas isso aqui não é, tá? Isso aqui não é um preditor claro. Vai definir isso aqui, é o teu aluno. Assim, o aluno, talvez tu pegue um cara que em menos de 7 dias ele já vai estar bem, e tu pode pegar um cara que ele vai levar mais tempo, porque existem outros fatores que a gente até pode conversar numa próxima aula, existem outros fatores que influenciam essa percepção de dor. Isso aqui é para você ter base, tá? Pode ser que o cara chegue a partir de 14 dias, ele chega de 14 dias e ainda não consegue terminar. Então, beleza. Eu vou seguir ajustando os movimentos e tentando criar formas de adaptar para ele. Tá? Pode ser que o cara chegue com 10 dias e ele já está zero dor, pendurado e já está sem dor. Eu não recomendaria. Eu esperaria progredir cada fase, pelo menos no mínimo 14 dias, para poder fazer, deixar esse cara poder avançar. Fechou? Galerinha, nossa aula de hoje é essa. Muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado por você ter assistido essa aula. Todas as quintas-feiras a gente vai se encontrar aqui para ter essa aula, para ter esse bate-papo, para poder te orientar e poder te passar esse conteúdo que a educação física não te mostra na faculdade. Tá? Isso aqui você não tem em educação física, esse conhecimento, esse olhar, ele não acontece na faculdade de física, o que é um pecado, porque você, como profissional do movimento, você, como profissional de saúde, você precisa saber o que o teu aluno está passando, porque se tu for para raciocinar,
a maioria dos seus alunos são pessoas que precisam de algum tipo de adaptação. Então, você entender como adaptar de uma maneira eficiente e segura, você entender como você pode guiar esse cara de uma maneira eficiente e segura é fundamental para conseguir valorizar o teu passe como treinador, para os teus alunos te enxergarem como uma real referência do boxe e alguém que realmente se preocupa em transformar a vida deles no piso tempo. Fechado? Galerinha, muito obrigado por hoje. Conto com vocês. Até semana que vem. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte a Fix.